Olá, meus amigos, voltamos com o nosso mergulho no hiperespaço de Moacir Uchoa e estamos na terceira parte desse livro, lendo em conjunto com vocês. E ele, nessa terceira parte, ele cita três personagens no livro, frases de três personagens, né? Para essa terceira parte, de abertura. Então ele fala o seguinte: disse James Dean: hoje em dia acredita-se geralmente entre os físicos, quase unanimemente, que a corrente do conhecimento nos leva a uma realidade não mecânica. O universo começa a parecer mais um grande pensamento do que uma grande máquina. E complementando com uma frase de Arthur Koestler: porque tanto no cosmo de Einstein quanto no microcosmo infraatômico, os aspectos insubstanciais dominam. Em ambos os casos, a matéria se dissolve em energia, e a energia em configurações mutáveis de algo desconhecido. E em seu epigrama, Eddington sintetiza: a matéria-prima do universo é o espírito. E ele cita a segunda epístola de Paulo, no capítulo 3, versículo 13. E, de acordo com sua promessa, há novos céus e novas terras, onde a justiça habita. Bem legal, né? E começamos a ler as palavras necessárias do livro. Ao início desta terceira parte, julgamos oportunas as palavras que seguem, dada a natureza do assunto que se vai versar, visando a bem situar o leitor, prevenindo contra perplexidades e precipitadas conceituações, afirmando fantasias de nossa parte, como também possuímos mente imaginosa dedicada a criações fora da realidade, etc. Darão elas maior objetividade a certos aspectos dimensionais de um mundo mais rico de perspectivas ainda veladas aos sentidos comuns, predispondo a um prosseguimento de leitura mais tranquilo e proveitoso. Por outro lado, conterão essas palavras nítida advertência em que se situam responsabilidades e se plasmam esperanças. Aqui estão elas. A ciência, como já acentuamos anteriormente, caracteriza-se pelo processo de estudo e análise sistemática dos fatos observáveis, sejam estes produtos de ocorrências naturais ou de processos experimentais inspirados por hipóteses que, por sua vez, se baseiam em fatos previamente estudados. A partir da análise e interpretação de dados objetivos, por ela provocados e reunidos, busca então a ciência o estabelecimento de relações funcionais entre eles, de leis que determinam suas interações e comportamentos, enfim, da descoberta de regularidades que levem a uma teoria capaz de explicar a realidade dos fenômenos estudados, com base nos conhecimentos acumulados e oferecidos pelos métodos científicos. Estrutura o homem a sua concepção da realidade que o circunda e envolve, do universo dentro do qual se movimenta da maneira mais segura e apropriada para ele. Uma condição considerada absolutamente indispensável à investigação científica é a observação objetiva dos fatos. Ora, podemos afirmar que a observação é uma decorrência do exercício natural da faculdade de percepção que no homem se fundamenta na utilização dos seus 5 sentidos. Se abordarmos, porém, o problema da percepção sob uma nova perspectiva evolutiva, o que iremos verificar poderá nos auxiliar a compreender porque as concepções da realidade estão condicionadas às características do estado evolutivo do ser que percebe. Consideremos, em primeiro lugar, o caso dos seres primitivos que conhecemos como, por exemplo, os coacervados, que nada mais seriam que agrupamentos de moléculas orgânicas no oceano primitivo. Que conhecimento ou percepção acerca da realidade poderiam ter essas pequeninas partículas de vida? Praticamente nenhuma, uma vez que os seus organismos não continham estruturas anátomo-fisiológicas que lhes permitissem perceber variados
e múltiplos aspectos da realidade certamente oferecidos em seus ambientes de existência. Poderíamos supor que, para eles, o mundo se apresentaria na dimensão zero, vivendo na obscuridade da dimensão ainda não existente de um ponto. Analogamente, poderíamos supor que seres vivos pouco mais evoluídos e dotados de maior sensibilidade, como as moneras e até as bactérias, seriam capazes de perceber com maior amplitude aquilo que chamamos realidade. Novas estruturas especializadas nos processos de sensação e percepção provavelmente lhes permitiriam uma vista instintiva, uma concepção embrionária monodimensional daquela realidade em que o bidimensional apenas se insinua. É evidente não haver razão maior para a citação dos seres acima mencionados, a não ser como possíveis exemplos visando auxiliar na análise do problema dimensional em tela. Subindo na série animal e admitindo a evolução daquela primeira concepção embrionária, podemos supor que ela pouco a pouco se aclare, dando no animal superior uma concepção bidimensional, mais nítida, assim como uma percepção mais ou menos difusa, porém instintiva, da terceira dimensão. Então, a seguir, chegaríamos ao estágio humano de evolução psicológica, onde o processo mais credenciado de conhecimento se dá através da metodologia científica, fundamentada totalmente na nítida percepção das 3 dimensões do espaço, fornecida pelos 5 sentidos característicos do ser humano. Aqui, então, como produto do exercício da utilização simultânea desses 5 sentidos, construiria o homem, com sua percepção tridimensional, uma agora bem mais elevada concepção da realidade, da qual todos nós participamos. Acrescente ainda a dimensão tempo, que a ciência demonstra e aceita vivendo o ser humano, então a tetradimensionalidade do contínuo espaço-tempo. Todavia, se seguirmos essa mesma linha de raciocínio, chegaremos ao ponto inicial de nossa discussão, ou melhor, exposição. Agora, assumindo a veracidade da teoria da evolução, abrem-se as perspectivas futuras que ela nos aponta e podemos, em plena lógica, afirmar a hipótese de que o homem, no seu próprio processo evolutivo, vá desenvolvendo estruturas de sensibilidade e percepção capazes de lhe revelar aspectos da realidade que lhe eram antes velados. Outros sentidos poderiam advir, e a parapsicologia já os começa a indicar na criatura humana, podendo então o homem, quando estiver desenvolvidos e operantes, perceber outra ou outras dimensões daquela mesma anterior realidade. Estas até então não percebidas, não elaboradas no seu psiquismo. Sobreviria ou sobrevirá, seguramente, uma concepção mais ampla, mais abrangente do universo em que vive. Dessa forma, com a utilização de novas faculdades já em via de expressão atuante, esses novos sentidos utilizados como instrumentos do conhecimento, firmar-se-ia um novo e mais amplo contexto científico, em que uma ciência bem mais avançada, a que chamamos esotérico-espiritual, apresentará meios e critérios seguros para estudar, analisar, conceituar e compreender o que vimos chamando hiperespaço e hipertempo. Além do exposto, essas palavras necessárias precisariam ser complementadas de outro ângulo, assim finalizadas, em decorrência de uma percepção em semissonambulismo. Precisamos acentuar com ênfase a verdade de que para esse tipo de pesquisa, particularmente desta fase que está sendo conduzida, é preciso ser mesmo daqueles que têm esse trabalho como tarefa que lhes fascine, a ela dedicando-se com acentrado amor. Muito requer de persistência e invulgar tenacidade, exigindo até sacrifício. É o caso de lembrarmos aquela palavra tão alta que diz: muitos serão chamados, poucos, porém, os escolhidos. Isso, contudo, não é uma palavra de preferência injusta. Antes corresponde ao próprio cumprimento da lei que o evolver da civilização vem indicando, quando mostra que sempre as vanguardas promotoras ou realizadoras do novo se constituem de minoria ou minorias, face a maiorias agressivas e implacáveis, reagindo no enquistamento de suas posições.
Daí a evidência dos poucos escolhidos, no sentido de constituir a vanguarda de um trabalho conducente a algo realmente novo, fora dos critérios vigentes, valioso e precioso para bem do próprio ser humano. Tem sido assim na história da evolução da ciência humana e até mesmo incisivamente no campo das descobertas e consequentes realizações técnicas que conduziram, afinal, essa civilização terráquea atual, ao uso do conforto de que desfruta. Na verdade, esses caminhos abertos à realização no campo material, científico e técnico sempre têm apresentado verdadeiros sacrificados, mal vistos e vilipendiados pela maioria contemporânea, partes que são daquela minoria de vanguarda. Todavia, o seu trabalho tem vindo oferecer conforto, bem-estar, euforia no viver daquela maioria dos que só haviam sabido acusar, ridicularizar ou agredir. Essa maioria é incapaz de dar por si o mínimo passo no caminho. É por isso que, antecipando-nos nesse sentido, ouvemos por bem, de nossa parte, situar o problema que temos à vista, interessando direta ou indiretamente a todos nós. Parece que as palavras que acabamos de transmitir situam bem os fatos que estão sendo pesquisados, os estudos que serão feitos e a publicidade que lhes será dada. Ficamos aqui. Acabou de transmitir essas palavras aquele que já conhecido do contato que várias vezes tem orientado vocês. Agora, transmite alguém que, por seu lado, mantém cuidadosa assistência a esse trabalho, procurando estar em sintonia com esses seres de outro sistema com os quais já se sente bem afinado. Então, serão apenas algumas palavras e acrescentar no sentido de amparar e estimular tarefas sérias, a quais, felizmente, há muitos se dedicam com amor e tenacidade. Desculpa. Como também verdadeiro senso cósmico de seus deveres perante as hierarquias maiores. Vou beber uma água. Só um instante. Precisava. Em verdade, não há como deixar de aprovar as palavras transmitidas de início. Muitos têm tomado a si o grande encargo de se porem ao trabalho em conjunção com essa ou essas missões de mundos distantes, as quais se acham atuantes em todos os setores de nossa evolução planetária. Essa segunda fase está se apresentando de modo a surpreender profundamente percipiente, que ainda nela se mantém porque o vimos sustentando, amparando e instruindo para que não se entregue demasiado ao racional que lhe caracteriza a formação científica. É que deseja sempre ter condições racionais de oferecer o que venha a saber aos demais, aqueles que também possam aferir valores, conduzir à frente e desenvolver um conhecimento maior das coisas, dos seres e das leis que regem seu existir. Além disso, é muita preocupação para ele saber que a experiência em que se acha envolvido ainda é, no momento, uma das muito poucas nos termos em que está ocorrendo, não apenas no mundo ocidental, mas no mundo de vocês como um todo. De fato, há muita reação, certamente em toda parte, que se busque o meio científico em relação a uma perspectiva transcendental ao ambiente comum da pesquisa atual, mantida a visão pequena de um universo limitado àquilo que a ciência conhece, ou ainda pode conhecer nos termos de suas concepções atuais circunscritas ao conceito de espaço-tempo. Por isso é que nos temos esforçado por manter viva essa flama de serviço, não só neste percipiente, como nos que de perto o acompanham. Considera sempre ele a possibilidade de estar sendo tomado por ilusões da imaginação condicionada por fantasias pretéritas ou atuais, daquelas que os contos de fada tenham promovido e alimentado subjacentemente desde a infância através daquelas ficções de imagens cinematográficas, possam também haver aberto ao seu espírito, à sua mente.
ainda fantasias maiores do mundo interno que são inerentes a todo ser humano, apesar delas poderem ser realidades em planos superiores, muito distantes ainda de poderem realizar-se objetivamente. Dito isso, é de ver-se haver uma problemática psicológica difícil de superar para quem tem formação científica de âmbito matemático, paradoxalmente de grande valia para aquilo que agora deve ser feito. Constituirá uma tarefa cuja verdadeira natureza procurar, antecipadamente, melhor esclarecer, melhor acentuar e assegurar a excepcional importância do campo hiperfísico, que está ainda por abrir-se. Este valorizar-se é sumamente por si mesmo no justo e preciso momento. Essas palavras que por delegação tenho a imensa satisfação de transmitir. Bom, gente, esse foi o capítulo 5. Espero que tenham gostado. Um grande beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.